Mesmo assentados como estamos, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 22. Hoje nós veremos do versículo de número 44 ao 51. Esse é um dos maiores salmos da Bíblia, ele está repetido no livro dos Salmos, no Salmo de número 18. Nós já vimos que ele só perde em tamanho para o Salmo 119, com mais de 76 versículos, para o Salmo 78, com 72, e para o Salmo 89, com 52 versículos. E hoje à noite nós vamos iniciar também o Salmo 89. Então, por isso que a gente demorou tanto nele, porque são muitos versículos. E hoje nós vamos ler do 44 ao 51, que nos diz assim: Das contendas do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, com gratidão em nossos corações, nós nos aproximamos do Senhor, gratos justamente porque o Senhor nos deixou registrada na tua palavra a tua vontade. Nós não precisamos de sacerdotes, de magistério, nós não precisamos de uma igreja nos dizendo o que nós devemos crer ou não. Nós temos a tua palavra que nos orienta nesse sentido e nos submetemos a ela, Senhor. Mas sem o auxílio do teu Espírito Santo, meu Deus, nós estaremos perdidos na hora de interpretar. Por isso, meu Deus, pela ação do teu Espírito, abra os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento. Nos dá, Senhor, a capacidade de entendê-la, mas também, Senhor, nos dá as condições para nos sujeitarmos a ela. Ajuda-nos nesse sentido, meu Deus. É no nome santo de Cristo que nós te rogamos. Amém. Irmãos, lendo certa vez um livro sobre missões, ele disse uma coisa que fez muito sentido para mim. Ele disse: um dos motivos pelos quais se diz que se deve pregar o Evangelho a todas as nações é por amor às almas perdidas. E aí ele colocou uma coisa interessante, ele diz: mas o amor pelas almas perdidas dura até a primeira surra quando se leva. Então, quando o missionário começa a apanhar, é muito mais difícil amar as almas perdidas depois dessa hora. E ele diz: então, o amor pelas pessoas é um fator muito vulnerável para motivar a pregação do Evangelho. O que deve motivar a pregação do nosso Evangelho é que Cristo deve ser conhecido em todo o mundo, de forma que o meu amor por Cristo me motiva a dizer para outras pessoas de que elas precisam de Cristo. É porque Cristo precisa ser, em primeiro lugar, conhecido por todas as pessoas do mundo, que eu vou a todas as pessoas do mundo falar de Cristo. É porque Cristo deve ser exaltado, adorado por todas as pessoas do mundo, todas as pessoas do mundo devem isso a Ele, que eu vou levar Cristo até eles, porque as pessoas estão indo para o inferno, e só Cristo pode ser a solução para elas, é que eu vou até elas levando Cristo. Então, o grande motivador da missão da igreja não são as pessoas, o grande motivador da igreja é seu amor por Cristo, é a forma como ele se relaciona com Cristo. Cristo é o grande motivador da igreja. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos, essa relação entre Cristo e as nações é uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo. Porque, por um lado, as nações odeiam a Cristo
Eles não querem se submeter. O Salmo de número 2 nos mostrou exatamente isso, porque as nações não se submetem a Cristo. Mas o reino de Cristo é expandido exatamente quando o Evangelho alcança essas pessoas e ele as derrota e as nações então se submetem a ele. Então o ato de submissão das nações é levado justamente nesse evangelismo, nessa proclamação de Cristo. E o Salmo termina, o Salmo de número 18, ou capítulo 22 de 2 Samuel, termina apontando justamente para esse direcionamento final das nações como sendo o alvo da graça e do amor de Deus, e Cristo como a base pela qual nós deveremos nos lançar em direção a essas nações. Esse texto é um quiasmo, nós já falamos sobre isso. O final do livro de 2 Samuel é uma estrutura que se repete em um formato interessante. Primeiro, ele fala do erro de um rei, do pecado de um rei que trouxe condenação. O último texto desse livro também será um pecado de um rei trazendo condenação. Logo em seguida, nós temos os valentes desse rei que o auxiliaram na conquista das vitórias. O texto que antecede lá, o penúltimo texto do livro de 2 Samuel, também são sobre os valentes, aqueles que auxiliaram o rei em suas vitórias. E no meio desse bloco de textos, nós temos 2 salmos. Um salmo é o salmo de número 20, o salmo do capítulo 22, e o outro é uma oração que está no capítulo número 23, que começa do versículo 1 e vai até o versículo de número 7. Esse bloco é o centro do texto. E é interessante porque ele faz um paralelo com 1 Samuel. Porque 1 Samuel também começa lá no capítulo número 2 com um cântico de Ana. E o cântico de Ana tem muitos paralelos com o cântico que nós vemos de Davi aqui no capítulo de número 22. Nós já vimos aqui que o que mais Davi faz é falar sobre as conquistas dele, mas em especial pela forma como o Senhor o protegeu. Nós já vimos a quantidade de vezes que aparece a palavra livrar. Versículo 1 diz que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos. Versículo 2, ele diz que o Senhor é o seu libertador. No versículo de número 18, o Senhor o livrou de forte inimigo. No versículo 20, livrou-me porque ele se agradou de mim. No versículo 44, das contendas do meu povo me livraste. No 49, ele diz, e me livraste do homem violento. O tempo inteiro ele está dizendo, o Senhor me livrou. De forma que toda a vida de Davi é passada a limpo aqui nesse salmo, mas o grande personagem desse livro é o próprio Deus que está conduzindo toda a história de Davi. O tempo inteiro Davi está dizendo, ele me livrou, foi ele que me conduziu. Então Davi fica o tempo todo reconhecendo algumas facetas em Deus dentro desse salmo. Nós já vimos 9 delas. Nós já vimos que ele reconhece que Deus adequado para cada situação, reconhece Deus atento para cada necessidade, reconhece Deus poderoso para produzir salvação, reconhece Deus trazendo libertação, reconhece que Deus requer pureza, reconhece que Deus recompensa a pureza, reconhece que Deus ilumina, que Deus guia perfeitamente, reconhece que Deus autor das suas vitórias. Agora, do versículo de número 44, nós temos os 3 últimos reconhecimentos de Davi em relação a Deus, e em especial na maneira como ele se apresenta diante das nações. Então, em primeiro lugar, ele reconhece Deus que sujeita as nações, versículos 44 e 46. Quando Davi escreve esse salmo, ele não escreve esse salmo como um conquistador, a ideia não é essa. Ele não é simplesmente alguém, um tirano que está conquistando nações vizinhas. Ele escreve esse salmo como um ungido do Senhor, como o rei de Israel, apontando para o fato de que Deus está conduzindo os seus passos e expandindo o seu próprio reino. O reino de Israel não pertence a Davi. Davi é aquele que é ungido do Senhor para a condução desse reino. E agora, na expansão desse reino,
ele mostra como o Senhor o conduziu a, guardando-o das artimanhas que aconteciam dentro do próprio reino, expandir esse reino. Veja, versículo 44. Das contendas do meu povo me livraste. Dos problemas internos o Senhor resolveu. Daquelas artimanhas e coisas que aconteciam lá dentro, o Senhor o livrou. Mas de repente ele para de olhar para dentro do seu reino e aponta para fora. Alguns comentaristas já veem nessa expressão aqui a ideia de que ele não está falando somente do povo de Deus dentro de Israel, mas já está olhando para as nações. Mas em seguida ele diz: e me fizeste cabeça das nações. Ele já diz logo de cara a que veio. Ele diz: o que o Senhor fez? O Senhor me fez como cabeça das nações. Davi, meus irmãos, foi o rei mais vitorioso de Israel. Mesmo que Salomão, o seu filho, tenha expandido um pouco o seu território, Salomão não era um homem de guerra. Salomão era um homem do amor. Ele fazia casamentos e aí ele expandia o território muito nesses acordos. Davi não. Davi, meus irmãos, praticamente dobrou o território de Israel. E ele não teve só vitórias internas. Ele venceu de alguma forma Saul, ele venceu Absalão, que tentou destroná-lo, mas ele venceu muito mais gente. Ele venceu os filisteus, ele venceu os amonitas, ele venceu os moabitas, ele venceu os sírios. Ele saiu vencendo o tempo inteiro e expandindo e conquistando territórios. E ele agora olha para o tamanho dessa conquista que ele teve, para o tamanho das vitórias que ele teve, e diz: da mesma forma como o Senhor me livrou internamente das armadilhas que tinham sobre os meus pés e das tramóias ou das contendas que aconteciam dentro do meu reino, o Senhor ainda me fez como cabeça das nações. O Senhor ainda me fez como líder das nações, e nenhuma nação queria isso. Nenhuma nação queria se submeter a Israel. Mas Davi é aquele, meus irmãos, que personifica essa sujeição. Note que ele não diz: se sujeitou a Israel, ele diz: o Senhor me fez cabeça, o Senhor me fez como líder dessas nações. É tanto que quando ele conquistou Jerusalém, uma dessas nações logo de cara reconheceu e deu a ele um palácio. Ele diz: essas nações se submeteram a mim, povo que não conhecia me serviu. Ele diz: eu tive uma expansão de território, de pessoas que eu nem tinha contato, mas que de repente se submeteram a mim. Mas ao mesmo tempo que Davi coloca isso, e essa expansão do seu território, essa ideia de povos que eu não conhecia se submeteram a mim, quantos foram esses povos? Ele não foi um império tão grande. Havia uma expectativa de que Israel se tornaria um império que governaria o mundo, mas Israel nunca foi desse tamanho. Ele nunca teve um tamanho de um império egípcio, de um império babilônico, ele nunca teve um tamanho do império romano ou grego, coisa desse tipo. Ele se expandiu, é bem verdade, nessa época, mas ele nunca teve esse tamanho todo. Como assim ele está dizendo como que todos os cantos estão sendo expandidos? É porque Davi está enxergando um reino muito maior do que aquele que ele produziu. Mas como dele viria um governo muito maior, que nações que inclusive Davi nem sequer sonhava que existia, como a nação brasileira, uma vez iriam se submeter também a ele. Porque de alguma forma Davi aponta para o tamanho do reino de Deus, e não só para o tamanho do reino que ele mesmo conseguiu. É por isso que os versículos 45 e 46, agora ele aponta para mostrar que não era só as questões os que estavam ali ao seu redor, mas ele usa a expressão estrangeiros. E estrangeiros são nações gentias mesmo. Ele diz: os estrangeiros se sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Note, queridos, que ele agora olha para os estrangeiros e olha para a forma como ele atua e diz: esses estrangeiros tiveram duas atitudes diante da expansão do meu reino. Uma, eles se submeteram a mim, se sujeitaram a mim, me obedeceram, versículo de número 45. Ao ouvir a minha voz, eles se submetem a mim, e eles se sujeitando a mim, eles me obedecem. Mas caso também aqueles que não me obedeceram, dessas nações que foram aqui minhas inimigas e conquistadas por mim, os que não me obedeceram, viram a minha pior face e aprenderam a ter medo de mim. Então, parece que ele coloca só duas opções: ou me amaram e me obedeceram, ou vão me temer por terem me odiado.
Ele diz, versículo 46, eles ficaram assustados e eles saíram espavoridos de suas fortificações. Eu os conquistei à força e os puni. É interessante, queridos, que essa relação se apresenta justamente nas mesmas relações que nós vemos desde Abraão. Quando o Senhor chamou Abraão em Gênesis, no capítulo número 12, ele já disse que Abraão seria uma bênção para todas as nações, de forma que o alvo de Abraão não era somente o seu povo, mas era para que Israel fosse aquele que iria alcançar todas as nações. Mas em especial aqui, quando Moisés escreve o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 33, no versículo de número 29, ele já nos mostra esse alvo de conquista das nações, quando ele diz, também nesse salmo escrito por ele, versículo número 29, feliz é tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Ele diz, esse Israel exaltado seria agora um Israel que dominaria todas as nações. Ao mesmo tempo que as nações iriam se sujeitar ao Senhor, ele nos mostra que o Senhor iria subjugar cada uma dessas nações. O Salmo de número 2 nos mostra exatamente a pessoa de Jesus Cristo como sendo o cumprimento dessa palavra. No Salmo de número 2, que nós acabamos de ler, especificamente no versículo 8, tem uma orientação para esse filho, porque no versículo 7 diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E em seguida o próprio Deus diz para esse filho dele, para esse ungido, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades do céu por tua possessão. Não, esse texto não é texto para você. Não é para o pessoal dizer assim, receba aí, irmão. Não é para você, não é você que terá as possessões das nações. Ele diz, é Jesus. É interessante porque o diabo, quando vai tentar Jesus, oferece exatamente a mesma coisa. Diz, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Diz, só o Senhor teu Deus te adorarás. E o que é que ele sabia? Que a única coisa que ele precisava fazer era pedir ao Pai. Pede ao Pai e eu te darei as nações. Ele diz, ele vai ganhar de mão beijada de presente todas as nações. Por isso que no Salmo de número 72, esse ungido do Senhor, a partir do versículo de número 8, até o versículo número 14, diz como esse reino vai se expandir e como os gentios vão entrar. Versículo de número 8 diz, domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra, curvem-se diante dele e os habitantes do deserto, os seus inimigos lambam o pó, paguem-lhes tributos os reis de Tarse e das ilhas os reis de Sabar e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido, ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva as almas dos indigentes, redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Ele diz, ele salva essas nações. Ele salva essas nações, ele expande e as sujeita, e ele salva essas nações. É por isso que quando Jesus vai falar sobre a autoridade que ele possui, ele aponta para a igreja, as nações, como alvo dessa conquista. Como é que a igreja de Cristo conquista as nações hoje? Expandindo o reino como guerreiros do Senhor. E como é que nós expandimos o reino? Sujeitando as nações a Jesus Cristo. E como é que as nações são sujeitas a Jesus Cristo? Por meio da pregação do Evangelho. É assim que o Senhor sujeita as nações. Nesse ponto, então, meus irmãos, nós descobrimos que não é de Davi necessariamente que o texto está tratando, porque não é só uma questão de Davi ser o conquistador, mas quando ele diz, as nações estrangeiras vão me obedecer, e as nações estrangeiras vão se sujeitar a mim, quando ele diz que essas nações que ele não conhecia, iriam se submeter a ele, não é o reino de Davi que está sendo colocado em xeque, mas é o reino de Cristo.
ele se expandindo por todas as nações. E aí, quando João vê lá em Apocalipse o reino de Cristo completo, ele viu povos gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, de todas as nações. Essa expansão inclui a sujeição, uma sujeição em amor. Quando o Senhor garante a eles salvação, Ele redime essas nações, Salmo 72, ou submissão por peso, Ele destrói as nações que lhe serão rebeldes. Por que isso? Nesse sentido, Davi reconhece também, não só que o Senhor sujeita as nações, mas ele reconhece um Deus que deve ser exaltado entre as nações. Versículo de número 47 ao 49. Ele começa aqui com uma expressão interessante: vive o Senhor, vive o Senhor. Parece que não tem nada a ver com o que ele vinha falando antes, porque antes que ele vinha falando dizendo o seguinte: as nações foram submissas a mim, e nessa submissão elas se apresentam em obediência ou destruição, das duas uma, mas elas se submeterão a mim. Mas de repente no versículo agora ele diz: vive o Senhor. Mas quando ele coloca vive o Senhor, meus irmãos, é justamente no contraste claro entre os deuses das nações conquistadas e o Deus de Israel. O Deus de Israel, meus irmãos, é aquele que vive, porque os próprios deuses das nações não foram capazes de salvá-lo. Se você for olhar o versículo número 42, ele diz que quando eu estava conquistando e os meus inimigos estavam em fuga e eu os estava exterminando, no versículo 41, ele diz: ninguém lhes acudiu. Nenhum Deus foi capaz de acudir essas nações, e eles clamaram até ao Senhor, mas o Senhor não os respondeu, pelo fato que eles foram rebeldes. De alguma forma ele está nos lembrando de que Deus é o único Deus que é vivo, que confiar em ídolos é a maior estupidez que alguém pode cometer, de forma que o nosso Deus é vivo e grandioso. Salmo de número 46, o salmista aponta no versículo de número 10 para essa grandeza que há na pessoa de Deus e que deve ser adorado. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que mais? Sou exaltado eu sou exaltado na terra. Ele diz: o Senhor é grandioso e Ele se eleva acima de todos os deuses. Porque as nações podem confiar nesses ídolos, mas eles não servem de nada diante da fúria desse rei. Eles não serão jamais acudidos, eles precisam se submeter. Mas nesse ponto ele coloca: Deus é exaltado, Deus ele é exaltado. Se você for para o Salmo 113, no versículo de número 4, você vai ter essa mesma ideia da exaltação. Salmo 113, versículo de número 4. Da exaltação do Senhor em meio às nações. Ele diz assim: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele diz: ele é exaltado, ele é imenso. E olha só, é um Deus com quem eu me relaciono e que está me auxiliando aqui, diz Davi. Vive o Senhor, e bendito seja a minha rocha. Ele é aquele que é a minha proteção, Ele é aquele que está sempre comigo. Cristo é sempre apresentado como rocha por Davi, aquele que ao mesmo tempo é a pedra angular onde forma a igreja de Cristo, ou em Daniel é uma pedra que rola do penhasco e esmaga as nações. Ele é aquele que é a rocha de segurança para Israel. É por isso que Davi diz: ele vive e ele é poderoso, e nesse poder o que é que tem que ser feito para ele? Final do versículo 47: exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Ele diz para as nações que agora são submissas a Ele, que eles devem exaltação ao Senhor, que eles devem exaltação a Deus, porque Deus fez coisas grandiosas pelo ungido dele. Versículo 48 e 49,
O que foi que Deus fez para Davi, que todas as nações agora devem se submeter a eles? O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. Ele diz: o meu Deus é aquele que subjugou os povos e que tomou vingança pelo seu ungido. É impressionante isso, meus irmãos, porque de repente ele nos lembra que o ungido do Senhor está debaixo da proteção de Deus e que aqueles que se levantarem contra o ungido do Senhor serão alvos da ira de Deus e que o Senhor há de destruí-los, o Senhor há de se vingar. Quando Cristo estava sendo julgado, o próprio Pilatos soube que não deveria condená-lo, mas diante da pressão popular, ele resolveu lavar as mãos, porque entendeu que não queria ser culpado daquele sangue que ele já sabia que era inocente. Quando Jesus arrastava a cruz por entre as ruas estreitas de Jerusalém, as mulheres choravam e lamentavam porque um filho de Israel estava sendo crucificado. Ele disse para elas: não chorem por mim, chorem pelos seus filhos. Eu sou o lenho verde queimando, seus filhos vão queimar muito mais. No ano 70, meus irmãos, Jerusalém é invadida e o Senhor vai punir de forma definitiva. E ao punir Israel, ele simplesmente destruiu a cidade de Jerusalém inteira por vingança pelo que eles fizeram com Cristo. E nós sabemos disso porque o próprio Pilatos foi arrastado por cavalos, e por onde Jesus deixou seu sangue, Pilatos deixou sua pele. E o Senhor matou todos os homens que levaram Cristo para a cruz, menos aqueles que lá em Atos capítulo 2, perguntaram para Pedro: o que faremos depois que nós descobrimos agora que matamos o Filho de Deus? E Pedro disse: arrependam-se, se submetam a Ele. Notem, meus irmãos, que o texto nos mostra que esse Deus que submete as nações é o Deus que será exaltado. E ele diz: o Senhor me livrou do homem violento. O Senhor me livrou do movimento e me exaltou nesse processo. Esse livramento do homem violento também foi concedido a Cristo, porque Cristo, como rei, veio em humilhação, e ele mesmo, não subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou, assumindo a forma de servo obediente até a morte, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo o joelho se dobre, e toda língua confesse que Ele é Senhor. Ele foi exaltado também. E assim Davi nos lembra, meus irmãos, de que a figura desse rei é exaltada acima de todos os homens. O Senhor exaltou no final o seu ungido. Mas olha só, se você for para 1 Samuel, capítulo de número 2, quando Ana for cantar, porque ela vai ter um filho finalmente, veja como é que Ana cantou lá. Versículo 1: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Olha o versículo 10: os que contendem com o Senhor serão quebrantados, do céu troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ana previu a mesma coisa quando orou. Ana previu a mesma coisa. Davi não fala sobre si especificamente. Ele diz: o Senhor me livrou das mãos dos meus inimigos, o Senhor foi a minha rocha de proteção, por isso dele deve ser exaltado entre essas nações que eu conquistei. Mas a conquista do rei Davi é pequena diante da conquista do filho dele. Ele é exaltado nos céus, ele é exaltado acima de todas as nações. Todas as nações agora devem a ele louvor e adoração, porque ele é essa rocha que impõe a adoração àqueles que o obedecem e àqueles que se negam de obedecê-lo. Todos são obrigados a reconhecer a exaltação do nosso Deus. Cristo, meus irmãos,
é exaltado a todas as nações. Por que a gente faz discípulos? Porque ele é exaltado. Mateus capítulo de número 28. Olha só, uma vez exaltado, o Senhor exaltado, ele diz, versículo número 18, Jesus aproximando e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele diz: eu sou exaltado em todo canto agora. Eu morri e ressuscitei, sou exaltado entre todas as nações. E porque eu sou exaltado entre todas as nações, o que é que a igreja faz? Ide, portanto, por causa disso, e fazei discípulo de todas as... expanda o meu reino, porque eu devo ser exaltado por nações estrangeiras. Eu devo ser exaltado lá pelo povo do Brasil, de Recife. Eu tenho que ser exaltado por todos eles, com base no fato de que ele foi exaltado após a sua ressurreição. Agora, porque o Senhor o livrou de todos os seus inimigos, porque o Senhor tomou vingança de todos aqueles que o mataram, ele diz: vocês agora devem também levar essa mensagem de que ele tem que ser exaltado entre todas as nações, fazendo discípulo dessas nações. O que nos leva, meus irmãos, a um terceiro reconhecimento de Davi aqui. Ele reconhece Deus que sujeita as nações, ele reconhece Deus que deve ser exaltado entre as nações, e ele reconhece Deus que é a bênção para todas as nações. Esse Cristo exaltado, meus irmãos, agora nos apresenta as nações unidas debaixo do poderio dele. Versículo número 50: celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele diz: eu vou louvar ao Senhor entre essas nações que agora fazem parte da nação do Senhor. Ele junta todas as nações que agora se sujeitaram a ele, que exalta o nome do Senhor, e transforma todas essas nações num grupo só de adoração. Sabe o que é fantástico? Veja o que é que Paulo faz com esse versículo, lá em Romanos, capítulo de número 15. Ele está falando de uma igreja mista. Paulo está falando de uma igreja que é formada por judeus e por gentios. E ele está instruindo essa igreja a ter união. Mas como ter uma união numa igreja que é tão heterogênea, tão diferente? E aí, capítulo 15, a partir do versículo 8, Paulo diz assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Que promessas foram essas que ele fez? E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Ele diz: sabendo que Cristo é exaltado, as nações devem glorificar a esse ungido, porque ele foi misericordioso. Qual é a consequência disso? Versículo número 9, porque está escrito no Salmo 18, porque está escrito em 2 Samuel, capítulo de número 22, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também diz Isaías: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, neles os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo diz: o que une a igreja é o fato de que todos nós, inclusive os gentios, louvamos o nosso Deus, porque na pessoa de Jesus Cristo, Ele nos deu redenção, nos juntou. Ele nos juntou. Aí a gente entende porque é que o Senhor disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é que aí já Abraão ia ser uma bênção de prosperidade por onde passasse, é porque de Abraão nasceria Davi, e de Davi nasceria Cristo, que seria a grande bênção de todas as nações, que uniria todos agora em adoração. E Davi diz: vamos louvar a Deus, vamos celebrar ao Senhor, porque a promessa da posteridade, esse rei ungido, filho de Davi, deve ser adorado entre as nações. É Ele que dá vitórias ao seu rei.
Eu acho fantástico, porque as vitórias de Israel deveriam ser vitórias para mostrar ao mundo de que eles deveriam submeter-se ao seu ungido. Era testemunho. Israel vacilou nesse testemunho às nações de que o seu Deus era poderoso. Davi, como seu ungido em suas vitórias, ele deveria ser aquele que expandiria a imagem de um Deus que conquista e que todas as nações deveriam honrá-lo e exaltá-lo. Ele deveria ser bênção ao conquistar, mas Davi pecou também e não deu muito certo. Ele envergonhou o nome do Senhor entre as nações. Mas de repente, meus irmãos, nós temos alguém mais, porque no versículo número 51, quando Davi fala das vitórias do rei, ele não está pensando necessariamente nele enquanto pessoa, nas vitórias pessoais dele, mas ele está pensando lá naquelas promessas feitas lá atrás, quando Natã disse para ele que ele seria um rei, que teria um filho, e que esse filho reinaria para sempre. Então ele se enxerga como esse potentor das promessas. Por isso que ele diz assim: quem teve vitória foi o rei, e ele usa de benignidade para com o seu ungido. Ele diz, ele não estou falando enquanto pessoa, ele está falando enquanto ungido do Senhor. E enquanto ungido do Senhor, meus irmãos, ele diz, essa posteridade de Israel será uma bênção. Olha o final do versículo: com Davi e sua posteridade para sempre. Ele não está dizendo eu serei uma bênção, ele está dizendo o ungido do Senhor é uma bênção. Enquanto rei, eu terei um reino eterno, e esse rei, meu filho, que virá no futuro, será a grande bênção de todas as nações, porque ele trará redenção, a posteridade para sempre. Quando Simeão, um senhor já muito idoso, que estava frequentemente no templo na época de Cristo, lá no capítulo 2 de Lucas, ele teve o privilégio de encontrar com Jesus um bebezinho, quando estava sendo levado por Maria e por José para o templo. E aí, meus irmãos, no texto nos diz, o versículo de número 27, movido pelo Espírito, Simeão foi para o templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a sua palavra. Ele é idoso, ele diz: Senhor, agora eu posso morrer. Quando é que alguém diz assim, agora eu posso morrer? Tinha um filósofo que dizia, não é bom realizar sonhos, porque quando você realiza todos os seus sonhos, o que é que te resta? Morrer. Não tem mais nada para fazer. Por isso que os sonhos precisam ser renovados e precisam vir novos. Mas Simeão tinha um sonho, ver a salvação de Israel. Ele disse: Senhor, agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer, porque o meu sonho se realizou. Veja o versículo 30 e 31. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, que o Senhor preparou, a qual preparaste diante de todos os povos. Ele viu a salvação do povo dele, ele disse: não, eu vi a tua salvação, que o Senhor preparou para todo o mundo. 32, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. A glória do povo de Israel é ver a salvação de todos os gentios. E quem concretiza é o ungido que Davi diz aqui. Essa benignidade para com o ungido, com a posteridade de Davi, era a bênção para todas as nações. E a bênção para todas as nações era um bebê nos braços de um velho, vendo a salvação para todos. É Cristo. E nessa salvação ele diz, a bênção das nações é que Cristo salva todas as nações. É por isso que a mensagem da igreja tem um nome especial. Nós não simplesmente dizemos, nós temos uma mensagem para pregar ao mundo, porque
Todo mundo tem alguma mensagem para pregar ao mundo. Todas as religiões têm alguma mensagem para pregar ao mundo. Nós não temos qualquer mensagem para pregar ao mundo. Nós temos o Evangelho para pregar ao mundo. A nossa mensagem, meus irmãos, ela tem nome. A nossa mensagem é uma mensagem boa. É uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A bênção das nações veio. Vocês precisam conhecê-lo. Nesse ponto, meus irmãos, nós somos abençoadores. É por isso que nós não somos os potentores da bênção. É uma coisa estranha que os crentes aprenderam hoje, serem vasos de bênção. Então, quem é vaso de bênção? Aquele que é cheio de bênção. Você não entendeu, não. Vaso não era instrumento para guardar alguma coisa. Vaso era para ser um instrumento de transporte de alguma coisa. Aprendi isso da pior maneira possível lá no final da década de 90 com o computador. Disquete não é lugar de armazenamento de dados. Disquete é para usar para transportar dados. Eu descobri isso quando eu perdi um bocado de trabalho que estava dentro de um. É assim que o crente é. O cristão, meus irmãos, não é um reservatório da bênção de Deus. O cristão, ele é um canal da bênção de Deus. Nós levamos a bênção de Deus às nações. E qual é a bênção de Deus para as nações? É prosperidade? É vida melhor? É uma família bem estruturada? É saúde? Não, a bênção de Deus das nações é Jesus Cristo. Nós abençoamos o mundo quando abençoamos por meio de Cristo. Você quer abençoar seu filho? Aperte a mão dele e diga: Deus te abençoe, e em seguida o abençoe. Fale do Evangelho de Cristo para ele. Quer abençoar o restante da sua família? Como é que você faz para abençoar? Quero abençoar a minha mãe, vou passar a dar dinheiro para elas. Não, o Evangelho para ela é a melhor coisa que você tem para abençoar. Sustente a sua mãe, mas dê o Evangelho para ela, dê o Evangelho para o seu pai. Quer abençoar os seus vizinhos? Não faz uma feira e sai distribuindo. Não é só isso não, prega o Evangelho. Como é que nós abençoamos os povos? Nós pregamos o Evangelho. Nós entregamos a Cristo salvação e redenção. É isso que nós fazemos. Nós somos um canal de bênção. Nós levamos a bênção das nações. Nós levamos Cristo. Davi encerra, meus irmãos, esse salmo, onde ele lembrou de toda a sua trajetória, de tudo que o Senhor fez com ele, de como o Senhor conduziu todas as coisas, mas ele encerra com um propósito final bem claro. Tudo o que aconteceu com ele foi para que as nações reconheçam ao Senhor. Foi para isso. E isso, meus irmãos, serve como desafio para cada um de nós também. Porque as nações, as pessoas aí fora, elas precisam se sujeitar a Cristo. Mas para que elas se sujeitem a Cristo, elas precisam saber quem é Cristo. E não é simplesmente chegar e dizer assim: Jesus te ama, mas não, eu preciso mostrar que o Senhor há de subjugar todas as nações. Então eu preciso aí fora dizer para as pessoas de que elas irão se sujeitar a Cristo, mas vai fazer muita diferença como é que elas vão se sujeitar a eles. Que ou eles se sujeitam a Cristo de boa vontade, ou eles entregam suas vidas a Jesus de boa vontade e passam a obedecê-lo, recebendo dele a sua salvação por graça, ou eles creem em Jesus Cristo para a sua salvação e vivem suas vidas em função de servi-lo, ou ele irá puni-los severamente no final e eles serão sujeitados de todo jeito. As pessoas do mundo precisam saber que não adianta elas acharem que Jesus não existe, não adianta elas simplesmente tentarem ignorar a presença de Jesus, porque no final das contas elas serão submissas a Cristo. Agora fará muita diferença se elas serão submissas a Cristo nos céus ou se elas serão submissas a Cristo no inferno. As pessoas precisam saber disso, elas precisam ser informadas disso. Por isso, queridos, cada um de nós somos aqueles que vão conquistar as nações. Nós somos os conquistadores do Senhor. Nós expandimos o reino de Cristo justamente quando nós levamos o nome de Cristo para todas as pessoas do mundo. Proclamemos a mensagem do Senhor para as pessoas. Vamos dizer para as pessoas que elas precisam se render a Cristo.
Não simplesmente porque elas vão se dar bem, mas porque se elas não se submeterem a Cristo, elas vão descobrir a pior face que existe em Cristo, que é a sua face como juiz severo e justo. A pregação do Evangelho, meus irmãos, implica no fato de que Cristo há de subjugar todas as pessoas do mundo. Ou você se subjuga agora, ou você se subjugará depois. Cada um de nós que estamos aqui, eu já disse isso, já fomos flechados no coração por Cristo. Ele já quebrou as nossas pernas para a gente ficar de joelho diante dele. A gente já se subjugou a ele. Isso é uma bênção. As nações inimigas se sujeitarão ao Senhor, querendo ou não. Mas elas precisam saber disso. Por que, meus irmãos, elas precisam saber disso? Porque elas precisam se juntar a nós em adoração. É esse o alvo da igreja. Nós fomos chamados pelo Senhor para adorar. O evangelismo é uma ação intermediária do povo de Deus, porque ela tem prazo para encerrar. No dia que Cristo vier buscar a sua igreja do mundo, acabou o evangelismo. Nunca mais vai precisar pregar o evangelho para ninguém. Você não vai precisar ficar pregando, porque eles não terão mais nenhuma chance. Então a evangelização é uma ação que tem prazo, se encerra quando Cristo voltar, mas a adoração não. E por que nós evangelizamos? Porque o nosso Cristo, exaltado sobre todos, nos disse que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações, para que todas as nações, se subjugadas a Ele, o adorem. O que nós estamos recolhendo do mundo? Adoradores. Mas para que eles possam adorar, eles precisam conhecer. É por isso que Paulo vai dizer: como é que eles vão invocar o Senhor? E invocar ali é adorar. Como é que eles vão invocar o Senhor se eles não conhecem o Senhor? E como é que eles vão conhecer o Senhor se não houver quem pregue? Por que nós pregamos? Porque eles precisam conhecer o nosso Rei exaltado para adorá-lo. Para adorá-lo. E aqueles poucos por quem Cristo morreu, a quem o Espírito Santo vai tocar, serão rendidos aos pés desse Cristo e se tornarão adoradores. Mas nós temos uma geração de adoradores. Não, meu irmão, são uma geração de adoradores que adoram a demônios. Precisa de Cristo para adorar em espírito e em verdade. Só adora de verdade quem tem o seu coração transformado, regenerado por Cristo. Por que nós levamos o Evangelho? Porque Cristo merece adoração. Cristo merece adoração. Por isso nós levamos o Evangelho. E nós queremos abençoar as pessoas. Esse é o último desafio nosso. Por isso nós somos o canal de bênção, porque só Cristo pode abençoá-los. Porque era para todo mundo estar no inferno. Mas Cristo é a grande notícia que nós temos para dar para o mundo. Mas a gente gosta mais de dar má notícia, né? Pode olhar como é que fica o WhatsApp no dia de enchente em Recife. A gente gosta de dar má notícia. Quando nós somos chamados para dar uma boa notícia, Cristo, a bênção das nações, morreu para que você fizesse parte desse povo. Nós somos convidados então, meus irmãos, a pregar o Evangelho, porque o nosso Cristo é o centro da nossa existência, e esse é o nosso grande desafio hoje, e eu espero que os irmãos tenham notado isso. Nós temos um Rei que deve ser conhecido por todas as pessoas do mundo, porque Ele é a bênção da salvação. Fica então o nosso desafio, porque às vezes a gente pensa: vou pregar o Evangelho por amor às pessoas do mundo. Bem, o amor fica bem curtinho quando a pessoa que está sendo evangelizada está fedendo. O amor fica desse tamanho. O amor fica bem pequenininho quando você está pregando o Evangelho e a pessoa está rindo da sua cara. Aí o amor fica bem pequenininho. O amor fica bem miudinho quando você está pregando o Evangelho e a pessoa te dá um empurrão. Aí dá vontade: você vai para o inferno, miserável. Aí, brother, acabou o amor. Nós não pregamos o Evangelho porque amamos simplesmente as pessoas. O amor por elas deve estar implícito. Mas nós pregamos o Evangelho principalmente porque nós temos um Rei grandioso, que deve ser conhecido por todos, que tem uma mensagem para todos dizendo: arrependam-se, porque vocês vão ser subjugados. Rendam-se agora e ficará tudo bem. Rendam-se mais tarde e ficará tudo mal.
Nós temos um rei que deve ser conhecido para ser adorado. E todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, vai ser ao adorá-lo, ao se render a Ele, vai ser salvo. Nós fazemos isso. Nós levamos o Evangelho, porque o nosso ungido é a nossa mensagem. Ele é a bênção das nações. Então, por amor a Jesus, vamos, irmãos, pregar, vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro.